Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira, da Ibrave Cumbica, e fico muito feliz em tê-lo conosco neste vídeo. Peço que você preste bastante atenção que nós vamos falar sobre como nasce o pecado e também responder se é possível vencer o pecado. Então esteja atento a este vídeo e eu começo dizendo que o nascimento do pecado, primeiro, a origem dele, ele nasceu no céu, não foi na terra. Mas a origem do pecado está nos desejos, nos sentimentos, nas vontades. Não existe pecado se não existisse desejo. Então, todo desejo que vai contra a vontade de Deus, a palavra de Deus, a ordem de Deus, chama-se pecado. Então, como é que nasce pecado? O pecado nasce dos nossos desejos. Eu quero ler aqui na carta de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, eu vou ler com algumas adaptações aqui do próprio texto para ficar mais claro para nós. Então, Tiago diz aqui, Tiago 1, a partir do verso 12 até o 14, ele diz: Feliz é o homem que consegue controlar os seus sentimentos, as suas vontades, porque depois dele ter suportado e dominado os seus desejos, ele receberá recompensa. Também vem uma advertência: ninguém diga, eu não posso vencer as minhas vontades, os meus desejos, é mais forte do que eu. É o que muitos dizem. Eu não paro de usar droga porque o sentimento é mais forte do que eu. Não paro de beber porque é mais forte do que eu. Eu não paro, eu não consigo porque é mais forte do que eu. Isso é mentira. É muito difícil abandonar qualquer mau hábito, mas mais forte do que você não é. Eu gravei um vídeo dizendo que o homem é superior aos anjos. Então o homem tem poder para dominar todas as coisas que ele quiser, desde que ele se disponha, porque poder para isso ele recebeu de Deus. Ele é imagem, ele é semelhança de Deus. Então ninguém diga que o desejo, o sentimento, a vontade é maior do que a sua força, porque Deus não permitiria que nós tivéssemos nenhum sentimento que fosse maior do que qualquer um de nós. Então, tem pessoas que resistem menos, outros resistem mais. A capacidade de cada um de suportar é diferente de um para outro. Mas se você está passando por qualquer destas situações, é porque você suporta. Não é assim? Porque Deus não permitiria que nós tivéssemos nenhum dos sentimentos que nós temos, porque todos eles foi Deus que colocou em nós e todos eles estão em Deus. Todo sentimento que nós temos estão em Deus. Deus ama, Deus odeia, Deus ira, Deus tá tudo lá. Todo sentimento que você e eu temos foi soprado em nosso nariz no dia que nós fomos criados pelo nosso Criador. Agora, Deus consegue dominar os sentimentos dele e nós, que somos imagem e semelhança de Deus, também temos poder para isso. Deus nos dá poder para isso. É difícil, mas temos que tentar. E devemos fazer isso. Então, aí vem aqui. Então, a origem do pecado são os desejos. Agora, quando nós não conseguimos resistir aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas paixões, nós estamos como que embrionando, engravidando, gestacionando, não sei, de gestação, de gravidez. Nós estamos engravidando. Quando nós começamos a olhar para uma coisa e ainda não usei, mas estou doido para usar, ainda não fiz, mas estou doido para fazer, ainda não cheguei lá, mas estou doido para chegar, e aquilo é errado. Então é como se nós estivéssemos embrionando ali dentro de nós o pecado. E quando o pecado encontra abrigo em nosso coração e mente, ele não é resistido, ele não é expulso, não é repreendido, então aí ele dá a luz, aí ele nos leva a nos curvar diante do desejo. E uma vez curvado diante do desejo, aí então nós geramos o pecado que estava embrionando, agora ele já nasce. E o pecado, uma vez nascido, ele consuma em nós a morte. Mas é perfeitamente possível suportar todo e qualquer desejo, toda e qualquer paixão. Na carta de Tiago, esse mesmo Tiago aqui, o irmão de Jesus, no capítulo 4, no verso 7, ele diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Peraí, é para resistir ao diabo? Não.
É para você resistir às suas paixões, os seus desejos. Lá no paraíso, vamos ver. A Eva caiu por quê? Porque ela tinha o desejo de comer aquele fruto, do qual Deus disse que se comesse, morreria. Então o diabo só explorou o desejo dela. Ele viu que ela estava inclinada para aquele fruto, ele só explorou aquele ponto fraco dela e levou ela a cair. Ela come o fruto e o pecado então gerou morte para ela, para seu marido e para toda a humanidade. Então é desse jeito, é sempre desejo, sempre desejo. O pecado nasceu no céu através de um anjo. Nós chamamos de Lúcifer, não sabemos, porque Lúcifer não é nome dele, como também diabo, Satanás, nada disso. É um anjo que a gente ainda não sabe qual é o nome, mas ele tem um nome. Um dia nos será revelado. Quando ele habitava lá no céu, ele teve um desejo. E qual era o desejo? De ser maior ou igual a Deus, de governar. Ele já era grande e poderoso, mas queria mais. Queria sentar-se ao lado de Deus e ter mais domínio do que o que já tinha. E contaminou outros anjos com esse pensamento, com o desejo de se igualar a Deus e até mesmo de depor o governo de Deus e assumir ele o governo. Então, também é desejo. A Eva, o desejo dela era de comer a fruta. O de Satanás era de dominar o céu, subjugar aos outros, ser maior, como até hoje é essa a ambição dele. Aí nós encontramos o segundo pecador da Bíblia. Depois da Eva, o segundo pecador é Caim. Então nós vemos ali que o Caim oferece a sua oferta a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, deu lá o resto, aquilo que não lhe servia, e ele põe fogo em tudo aquilo e oferece a Deus, Deus não aceita. Aí o Abel, seu irmão, oferece o melhor de suas ovelhas, presta um culto com gratidão, com amor, totalmente diferente do culto do Caim. Deus aceita a oferta do Abel e não aceita a oferta do Caim. O Caim então se revolta com aquilo, se enche de ira, se enche de ódio, se enche de raiva. Ele fica triste, aborrecido, e Deus chega para ele no Gênesis capítulo 4, verso 7, e Deus pergunta para ele: Caim, por que está descaído? Por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus sabia o porquê. Então Deus já fala para ele: olha, se você proceder bem, é certo que serás aceito. O que essa palavra quer dizer? Se você proceder bem, o problema ali era a oferta. Deus aceitou a do Abel, não aceitou a dele. Então Deus estava dizendo: Caim, se você me der a oferta do modo como o Abel me deu, com gratidão, com amor, oferecendo o melhor, o que era importante para ele, o que podia ser útil para ele, ele me deu, não é? Era coisa, inclusive, do Caim perguntar para o Abel: como é que você fez a sua oferta? Ele podia perguntar para o Abel ensinar ele. Ele podia fazer tudo isso. Mas ele não fez nada disso. Ele estava revoltado, ele estava irado com Deus, inclusive com seu irmão, com Abel, que não tinha nada a ver. Mas ele estava irado. Então Deus chega: Caim, por que tu estás irado e por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, se você me der a oferta de forma correta, é certo que eu recebo, você vai ser aceito. Mas se não procederes corretamente, o pecado jaz. A palavra jaz você só pode encontrar ela, J-A-Z, só em lápide de túmulo de cemitério, porque a palavra jaz quer dizer está e vai permanecer. Então Deus disse: o pecado jaz à tua porta, ou seja, vai estar na tua frente, diante de ti, e influenciará os teus desejos. Está lá, Gênesis 4:7. O pecado jaz à tua porta, influenciará os teus desejos, mas a ti cumpre dominá-lo. Foi o que Deus disse para Caim. Então Deus disse que Caim tinha que dominar o pecado. Numa prova do que eu estou falando, nós podemos dominar o pecado? Podemos. É fácil? Não é, mas é possível. Deus disse que o Caim tinha que dominar o pecado. Porém, o Caim não aceitou a orientação de Deus. Deus falou que ele tinha que dar a oferta direitinho, que ia ser aceito. O diabo chega na outra orelha, porque no desejo é sempre assim. Você está olhando para aquela mulher que é bonita, aí você está dizendo: não, mas é aquela mulher comprometida, e eu sou um homem casado, eu também tenho minha esposa, eu tenho a minha família. Não, eu sou um servo do Senhor, eu sou até o músico da igreja, mas o trevoso está aqui no outro ouvido. Mas ela está dando mole para você. Ela então, é Deus falando, o Espírito Santo falando no ouvido e o diabo falando no outro.
Foi o que aconteceu. Deus falou num ouvido do Caim, o diabo falou no outro. E disse: Caim, qual é o teu problema? É a tua oferta que Deus não recebeu? O Caim disse: é. Pois é, só tem dois caras dando oferta aí a Deus. Um é você, o outro é Abel. Sabe o que é que você faz? Mata Abel. E aí você não precisa dar oferta nenhuma para Deus. Porque antes do diabo querer tomar alguma coisa minha e sua, ele quer tomar de Deus. Porque o problema dele maior não é contra mim, nem contra você. É contra Deus. Então ele queria tomar de Deus. E ele deu essa sugestão do inferno aí para Caim. Mata teu irmão. E o Caim concordou com ele, foi lá e matou o inocente do Abel. Então, vontade também, desejo também, sim. Desejo de vingança. As pessoas só matam também por vontade. Ela se revolta, se ira com alguma coisa e ela quer vingança. É desejo, é sentimento, é do mesmo jeito. Então, para vencer pecado, nós precisamos controlar os nossos desejos. Porque o desejo, quando ele não chega sozinho, ele chega com a legião de demônios do lado. Um trazendo o outro. Como disse Davi, um abismo chama outro abismo. Davi não estava falando de dois buracos. Davi estava falando de um pecado que leva para o outro. Ele próprio, Davi, não resistiu à beleza da Betseba, que era uma mulher casada, que tinha marido, que era inclusive mulher de Urias, um dos seus 30 valentes, um homem que ele bem conhecia e sabia quem era, mas ele olhou, ele desejou, não é? Deus usa o profeta Natã e fala para ele: olha, tu tem tantas mulheres, e se quisesse outras, era só me pedir que eu te dava. Outra que fosse desimpedida, não a mulher de um outro homem, porque a Betseba não podia ser de Davi nem de ninguém, porque ela já era do Urias, ela era uma mulher casada. Então, Deus fala isso. Eu tenho certeza, como Deus falou através do profeta Natã, Deus falou na mente do Davi. Mas o diabo aqui no outro ouvido diz: é verdade, Davi, você tem um monte de mulher, mas nenhuma tem o corpo que ela tem. Olha isso, olha aquele. O inimigo, ele com uma lupa do inferno, ele explora todos os pontos que nos seduz diante dos nossos desejos e vontades. E então o Davi não resistiu ver aquela mulher com aquele corpão todo nua. E ele manda buscar aquela mulher e ele se deita com aquela mulher. Aí depois é que ele vai pensar nas implicações. Ele tinha que ter pensado antes. Então, muito cuidado com desejo, com vontade, com sentimento, porque ele bloqueia a mente até de um homem como Davi. Imagina a minha e a sua, de qualquer outro limitado como nós. E então Davi se torna agora um pecador. Para resolver o problema do primeiro pecado, daí ele mesmo dizia: um abismo leva a outro, para resolver o problema do adultério que ele havia cometido com a Betseba, ele pensa então: olha, se o marido dela morrer e ela ficar viúva, eu caso com ela, e o problema está resolvido. Sim, se o marido morresse, como Nabal, o marido de Abigail, morreu, e Davi não teve nada com aquilo, ele foi lá e casou com Abigail, e não houve nenhum problema. Abigail foi mulher dele sem problema nenhum, ninguém questionou, Deus não questionou, ele não pecou, porque ela era viúva. Porém, a Betseba tinha marido, e o Davi arma aquela cilada, e manda ele para a guerra com a carta na mão para Joabe, o capitão do comandante do exército, botar ele na linha de frente para que de alguma forma ele fosse morto na guerra. E de fato ele foi. Só que, para Deus, Urias não foi morto. Davi que o assassinou. A história da morte de Urias é essa. Deus conta a morte de Urias como sendo um crime cometido por Davi. E Davi, que antes não tinha resistido o pecado do sexo, não é? Gostou por demais daquela mulher e não foi capaz de dominar o seu ímpeto, o seu desejo, e se deitou com ela. Agora, para resolver esse pecado, ele arma aquela cilada e o marido da mulher morre. Então veja você, o pecado, como disse Deus para Caim, ele está e vai permanecer sempre na porta de todos. Mas se você resistir, ele vai fugir, ele vai sair da tua porta. Tiago 4,7, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o resumo deste vídeo: o pecado nasce dos desejos. Se não houver desejo, não vai haver pecado. Mas desejo é um sentimento que todo ser inteligente tem. Os anjos têm desejo, os seres humanos têm desejo. Por isso o pecado nasceu primeiro através dos anjos. Foram eles que primeiro usaram os seus desejos para se levantar contra a ordem de Deus. Depois, o homem, a mesma coisa. No meio do homem, quem primeiro pecou foi a mulher.
Deus só contou depois que o homem comeu, porque a mulher pertencia ao homem. A Eva, não que eu estou aqui diminuindo o valor da mulher, mas em outras palavras, a Eva era a mulher que Deus deu para Adão, não para ela ser uma escrava, para ela ser uma ajudadora, uma companheira, uma amiga. Mas em linhas gerais, ainda hoje, por isso que os homens precisam ter muito cuidado dentro de suas casas, porque quando Deus for tomar a responsabilidade de cada um por aquilo que está sendo feito dentro de uma casa, Deus não vai cobrar a mulher, ele vai cobrar o homem. Ele vai cobrar a mulher se ela não cuidou, se ela não cuidou dos filhos, se ela não cozinhou, se ela não fez o papel de mulher. Sabemos que hoje as pessoas não precisam fazer isso, que pode pagar e tudo mais, mas se a mulher negligenciou o seu papel de mulher, ela será cobrada. Mas se o dever era do homem, pôr a comida dentro de casa, vigiar a vida de seus filhos e da própria esposa, cuidado, a responsabilidade, o sacerdote do lar é o homem. Então, Deus vai cobrar do homem. Deus vai cobrar de cada um a sua posição. Então, como naquele momento ali, Deus chega e dá a sentença já para três indivíduos ali, para Adão, para Eva e para a serpente, que foram os três envolvidos ali naquele episódio. Mas o que aconteceu? Por que a Eva caiu? Porque teve vontade de comer aquele fruto. O Adão, por que o Adão caiu? Caiu porque foi imprudente, não vigiou, deixou-se levar talvez por um momento de sedução do corpo da própria Eva, quando ela veio com aquela maçã, sei lá se era isso, na mão, talvez ela veio rebolando, toda feliz da vida, o diabo já estava dominando ela, talvez ela já venha toda esvoaçante, toda sedutora, e quando o abençoado do Adão foi refletir, ele já tinha comido a maçã. Aí ele foi enganado. Não venha com essa conversa. Todos eles vieram. Adão disse que o problema foi a mulher disse que o problema foi a serpente. Deus não aceita desculpa. Quando ele disse que o Adão podia resistir ao diabo, a mulher podia resistir, eu posso resistir, você também. Ao diabo, não. As minhas vontades. Porque o diabo só vai me atingir através das minhas vontades, dos meus desejos. Se a mulher não tivesse caído na contradição de desejar aquele fruto, o diabo não teria derrubado. Se o Davi não tivesse se encantado com a beleza da Betseba, ele não tinha cometido o adultério e, consequentemente, depois o homicídio. Se o Caim não tivesse se revoltado pela atitude errada que ele teve, porque nós somos muito bons para ter atitudes erradas, e depois querer achar que a culpa é dos outros. A culpa era toda do Caim, não era do Abel, não era de Deus, mas ele não quis acerto, ele quis continuar errado, porque quando você comete o primeiro erro, o diabo já tem uma coleira no teu pescoço. Aí ele te arrasta, ele já tem uma venda nos teus olhos, aí você não pensa, ele já tem um bloqueio na tua mente, aí você não enxerga, você não domina, não se domina, você não entende. Aí quando você vai ver, você está indo de mal a pior, vai indo de um pecado para outro pecado, até tá lá na sarjeta, na lata de lixo, de onde ninguém mais te pode tirar, a não ser o próprio Deus. Então o resumo dessa meditação: pecado nasce dos desejos. Mas temos como evitar o pecado? Podemos viver sem pecado? Podemos. O que temos que fazer para isso? Resistir às nossas vontades, os nossos desejos. Todo desejo que contradiz a palavra de Deus é pecado. E se você obedecer a esse desejo, a essa vontade, você se torna um pecador. E como pecador, o que você tem como recompensa é a morte. O salário do pecado é a morte. O único jeito do pecador encontrar a vida, reaver a vida, é encontrando Jesus Cristo, aquele que morreu a nossa morte para nos oferecer a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, esteja atento, porque vamos estar sempre postando vídeos, esclarecendo sempre algum assunto que é do interesse de todos nós. Muito obrigado pela companhia.